Faltam 19 dias para eu completar 60 anos de idade. Pois é, a gente chega a uma certa idade, né? Podemos sentar um instante, né? Então, a idade traz suas vantagens e desvantagens, muitas desvantagens, né? A gente acorda de manhã, desce da cama, de repente aparece uma dor no joelho. Você diz, de onde veio isso? Eu não fiz nada e tal, né? Começa a crescer cabelo na orelha, aquela coisa. Mas uma das alegrias são os netos, né? Tenho 2 netos. Meu neto mais velho, o João, está aprendendo sobre a fé. Tem pouco mais de 4 anos de idade. E toda quarta-feira à noite, voltando da igreja, ele fica sentado atrás, né, no carro, com meu filho, minha nora, o irmãozinho dele, o Theo. Eles sempre passam por uma igreja, toda iluminada, bonita a igreja. Aí uma quarta-feira, ele disse, papai, podemos visitar essa igreja aqui? Aí o meu filho disse, não, filho, por que, papai? É porque lá eles adoram imagens, a gente não vamos visitar. Ah, tá bom. Passou uma semana. Quarta noite, reunião de oração, termina, entra no carro, está no escurinho do carro, passo na frente da igreja. Papai, vamos tacar fogo nessa igreja? Levou uma semana para ele descobrir, pensar no que iria fazer com essa igreja. Não, filho, a gente não faz isso, a gente fala com ele sobre Jesus. Tá bom, papai. Não se falou mais nisso, passou uma semana, reunião de oração, termina, amém, todo mundo entra no carro, passa na frente da igreja. Papai, vamos falar para essas pessoas não cultuarem imagens, mas para virem para a nossa igreja? Tá bom, filho. Mais nada, falou. Uma semana passou, não se falou mais nisso. Quarta noite entra no carro, entra naquele assentozinho, que ele tem 4 anos e pouco de idade ainda. Passa na frente da igreja. Então, pai, quando é que a gente vai falar com essa gente sobre Jesus? Vamos marcar, vamos lá, papai, vamos marcar o dia para ir lá falar com eles. Já é evangelista com 4 anos de idade. Fantástico, né? Netos são maravilhosos, né? Ele trouxe para mim essa semana um papel todo rabiscado, todo rabiscado. Disse, olha, vovô, estou escrevendo. O que está escrito aí? Ele disse, não sei, mas é tudo letra minúscula. Ele não sabe o que está escrito, mas é tudo letra minúscula. Maravilhoso isso. E o tempo passa, né? E a gente nem vê. Eu perguntei para minha esposa outro dia, quando é que a gente ficou velho? O que aconteceu? Quando é que a gente passou que agora eu estou dando adeus à meia-idade. Com 60 anos já não se pensa mais em meia-idade, né? Já está indo para a terceira idade. E quem chama de melhor idade não entende absolutamente nada. Só quem tem menos chama de melhor idade, porque de melhor não tem muito não. Mas pensamos as vitórias. Estava lembrando da primeira igreja alugada aqui em Nova Iguaçu. Eu só me lembro que era amarelo por dentro. Estava falando com o bispo Rubem essa semana. Eu só me lembro que por dentro era amarelo. Alguém se lembra daquela época? Quem se lembra? Tal, né? A memória é a primeira coisa a perder com a idade, né? Então, alguns estão aí com cabelo branco, mas não se lembram. Primeira igreja, né? Depois construiu aquela bela igreja, né, do outro lado, e agora estamos aqui. E aí, a obra de Deus progride. Hoje eu trago uma mensagem do coração de Deus, creio eu. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 8. Mateus 8, versículo 23 em diante. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra.
Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo eles chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Oremos. Amado Deus e Pai, ajuda-me, Senhor, a falar com fidelidade aquilo que recebi. Ajuda-nos a ouvir o que o Espírito de Deus tem a dizer à igreja, marcando este dia na vida de muitos como um dia novo, um dia que a sua fé foi fortalecida pela palavra de Deus, e que vimos a tua face e entendemos melhor o Deus a quem servimos, o Cristo que nos salvou. Te peço isto em o nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Essas duas histórias aparentemente não têm muita ligação, exceto o fato de uma seguir a outra. Mas de fato as duas histórias tratam do mesmo assunto. Nos 3 evangelhos sinópticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, que são os 3 evangelhos que foram escritos assim, digamos, usando o mesmo material e seguindo a mesma linha. Essas 3 histórias sempre andam coladas, sempre andaram coladas. Ou seja, os autores organizaram o seu material exatamente para ligar as duas. A única diferença nós vemos em João realmente é um evangelho diferente e foi escrito bem mais tarde. E nós vemos a ordem das coisas bem diferente no evangelho de João. Por exemplo, em João, Jesus pega o chicote e limpa os mercadores do templo no início do seu ministério, enquanto em Mateus, Marcos e Lucas isso acontece no fim do seu ministério. São diferenças, por quê? Porque antigamente os historiadores organizavam o seu material de modo temático e não de maneira cronológica, ou seja, não seguiram rigorosamente a ordem dos acontecimentos. Hoje em dia, quando você escreve uma história, você escreve assim: hoje aconteceu o seguinte, no dia seguinte foi assim, dia depois e tal. Então a história segue uma linha. Não o caso dos evangelhos. Os evangelhos são, em grande parte, organizados tematicamente. Então essas duas histórias, sendo juntadas em uma, sempre por Mateus, Marcos e Lucas, quer dizer que essas duas histórias têm algo a ver uma com a outra. E de fato se tratam da mesma coisa. A mesma pergunta é: quem é este Jesus?
A resposta à pergunta: quem é este Jesus? Então começamos com os discípulos no barco. O mar está revolto e eles, como pescadores experientes, nem todos eram pescadores. Obviamente havia alguns que faziam outras coisas, foram chamados de outras profissões, largaram suas coisas. Mas nós sabemos que Pedro, Tiago e João eram pescadores. Sabemos que esses sim eram de fato do mar. E para eles se apavorarem, que certamente eles tinham enfrentado muitas tempestades, estavam acostumados ao mar, assim, tempestades não assustavam pescadores, eles estão acostumados a isso, assim como quem viaja muito de avião não se assusta quando há turbulência, somente os que viajam pouco, né? Eu estava sentado outro dia ao lado de alguém no avião, e ele tira o seu computador, e era todo inteligente, fazendo programas de computação e tal. Eu disse: uau, esse menino, esse jovem aí, é muito inteligente. Mas assim que o avião deu um pequeno, né, deu aquela... Aí ele parou tudo, agarrou, né, o descanso do braço. Eu pensei: meu Deus, com toda a inteligência que esse menino tem, ele não confia. De fato, andar de avião é um ato de fé, não é? Porque se der alguma coisa errado, dá muito errado. Então você entra lá: Senhor, a ti entrego minha alma, meu espírito, eu estou aqui em tuas mãos. E eu já entro assim. Então, mas geralmente o avião tem que sacudir muito para eu ficar nervoso. Tem que sacudir muito, muito. Tem que começar assim a voar a bandeja. Que eu estou acostumado, sei lá, eu já tenho uma atitude de, bom, qualquer coisa eu vou para o céu mesmo. Então, mas a gente, então pescador no mar, se tem uma tempestade, tá bom, então já sabemos o que fazer, como navegar tempestades. Para eles se apavorarem é porque essa tempestade era algo diferente, bem diferente, ao ponto deles se desesperarem. Eles ficaram apavorados. E Jesus estava dormindo no barco. Tremendo isso, né? Jesus estava dormindo. E quando eles o chamaram, mostraram o seu nervosismo, mostraram o seu medo, e ele disse: por que vocês andam tão tímidos? Mas na Bíblia, o mar sempre é um símbolo do mal. O mar nunca é visto como algo bom. Nós, que somos cariocas, gostamos do mar, de praia, das ondas, da beleza do mar. É bonito o mar, né? Eu, com 43 anos de idade, aprendi a surfar, um sonho da minha juventude. E para aprender a surfar, você tem que superar 3 medos: o medo de se machucar, o medo de afogar e o medo de ser comido por alguma coisa grande, algum peixe, né? Algum tubarão. Um dia eu estava esperando uma onda e eu estava lá e alguém do meu lado disse: você viu aquele tubarão que passou pela sua perna? Eu disse: não. Ele disse: ainda bem que você não se mexeu. Ele disse: ainda bem que eu não vi, porque se eu tivesse visto, eu teria me mexido e muito. Mesmo assim, você supera, e o mar é aquela coisa, é uma coisa assim que nos dá prazer. Mas na Bíblia não. Na Bíblia, o mar é uma fonte de morte e de mal. A besta do Apocalipse, capítulo 13, fala que a besta sai de onde? Do mar, né? E quando fala-se de um novo céu, nova terra, aliás, em Apocalipse 21, versículo 1, se quiser anotar ou abrir, Apocalipse 21, versículo 1 diz: vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe.
Tremendo isso. Ou seja, a visão de um mundo paradisíaco é que não tem mar. O mar na Bíblia é um símbolo de caos, é um símbolo de profundezas, de afogamento, não é? Quando Jonas é identificado como o problema, não é? O pessoal está lá quase indo a pique e todo mundo, o que está acontecendo, o que está acontecendo? E Jonas vira para os tripulantes e os outros companheiros de viagem e diz: eu acho que o problema sou eu. Num ato de solidariedade, eles jogaram ele para o mar, né? E foi um peixe que salvou Jonas. Ele foi engolido por um peixe, por quê? Se ele tivesse caído no mar turbulento, certamente ele morreria. E mais, nesta passagem, nós vemos o que? Um confronto não só de Jesus com a natureza, mas de certa forma com uma imagem do mal. Em versículo 26, veja de novo. Versículo 26, nós acabamos de ler. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. É o mesmo verbo usado para descrever a expulsão de um demônio. Ele não só instruiu, cale-se, ele repreendeu. Houve um confronto entre Cristo e o mal que o mar representava. E a pergunta que os discípulos fizeram foi: quem é este? Eles estavam ao lado de Cristo, mas não entenderam quem ele era. Que coisa extraordinária! Como é que ele fez isso? E não só como ele fez, mas quem é ele para fazer tal coisa? O que é estranho é que a resposta não veio de Cristo, mas quem responde à pergunta dos discípulos são os endemoniados, os gadarenos. Ao encontrar os gadarenos, eles também são repreendidos por Jesus, mas os demônios não têm dúvida quanto à sua identidade. Diferente dos discípulos que andavam com Jesus, esses demônios tinham fé nele, sabiam quem ele era o Filho de Deus, era o Cristo, Filho de Deus. Só que fé de demônio não salva. Só saber quem Jesus não é o suficiente para a salvação. Tanto que Tiago disse em capítulo 2 da sua carta, Tiago 2,19, ele diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Eles sabem quem Jesus é. Então, só saber quem Jesus é, você pode fazer um bom curso bíblico e você pode identificar quem Jesus é sem realmente depositar nele a sua fé. Fé pode ser um reconhecimento apenas de quem ele é, mas não é fé para a salvação. Agora, este Filho de Deus, nós veremos três coisas. Primeiro, Jesus rege toda a criação. Segundo, Jesus julga todo o mal. E terceiro, ele salva o seu povo. Jesus rege toda a criação, Jesus julga o mal e ele salva o seu povo. Nós sabemos que Jesus foi inteiramente homem e inteiramente Deus. Deus encarnado, Emmanuel, Deus conosco, e vemos ele dormindo no barco, mostrando que ele, obviamente, estava com sono. Mas o fato de dormir no barco não demonstra a fraqueza de Jesus, e sim a sua soberania. Porque quando você dorme bem quando as coisas estão sob controle, não é verdade? Nós temos dificuldade de dormir quando estamos o quê? Preocupados. Mas se eu pego no sono, e eu logo pego no sono, não é só porque eu estou com sono, mas porque eu estou tranquilo. Quantos aqui já perderam uma noite de sono com preocupação? Quem não
Quem já não passou por isso? Jesus não estava preocupado, a tempestade não lhe tirou a paz, a tempestade sequer conseguiu impedir que ele dormisse. O fato de Jesus estar dormindo simplesmente manifesta o fato de que, mesmo no meio daquela tempestade, Jesus tinha tudo sob controle. E o fato de Deus não estar manifestando muitas coisas em sua vida, mesmo quando você está no meio de uma tempestade, não quer dizer que Deus esteja ausente, quer dizer que Deus está em controle. Nós às vezes ficamos, será que Deus não sabe o que eu estou passando? Será que Deus não entende o perigo que eu estou correndo? Mas tem um velho corinho, que a gente não canta mais, mas que a gente tinha que cantar mais: com Cristo no barco tudo vai muito bem, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Quem nunca ouviu esse corinho? Nunca ouviu? Algumas pessoas. Precisa ouvir mais. Cante de novo. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. O fato dele estar dormindo não quer dizer que ele estava desatento. E o fato de Deus não estar respondendo às nossas dúvidas e às nossas indagações, porque quando a tempestade realmente surge, a gente pensa que está para se perder, a primeira coisa que a gente faz não é só pedir socorro, mas é pedir uma explicação. Senhor, onde estás? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que essa tempestade? Por que essa dificuldade? E nada. Não pense que o silêncio de Deus seja o resultado de desinteresse. Deus está muito interessado no seu bem-estar. Deus sempre cuidará de nós. Diga para o seu vizinho: Deus sempre cuidará de nós. Achamos que Deus não está agindo, mas Ele está. Tudo de fato está sob o controle de Deus. Salmo 89 diz: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor? Com a Tua fidelidade ao redor de Ti. Dominas a fúria do mar, quando suas ondas se levantam, Tu as amainas. Sim, a própria criação reconhece a voz do seu Criador. Colossenses 1, versículo 17 diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O que quer dizer isso? Nele tudo subsiste. Quer dizer que Deus não está fora da criação. Há um pensamento hoje, baseado assim, numa fé exagerada na ciência, que considera o mundo e o universo como uma coisa separada de Deus. E como se Deus estivesse fora do mundo, fora do universo, e Ele nos visita de vez em quando, tanto que nós temos que clamar: vem, Senhor. Mas a verdade é que Deus sustenta tudo com o poder da sua palavra. Hebreus 1, versículo 3 diz: Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, falando de Jesus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Literalmente, tudo existe porque Deus assim o deseja. Pense numa lâmpada elétrica. Por que essa lâmpada tem luz? Por que ela consegue brilhar? Ela não consegue brilhar sozinha. Ela não existe sem uma fonte. Aquela fonte, aquela tomada tem que estar ligada. E não só ligada, mas ela tem que ter energia. E essa energia vem de onde? Vem de uma subestação. E essa subestação vem de algum lugar que gera esta energia. Seja um reservatório de água, seja outros tipos de energia. E sem que haja essa ligação à fonte, a luz não brilha. O mundo é como uma lâmpada. Isto.
É como uma lâmpada que só existe porque Deus sustenta a sua existência. Se não fosse por Deus, tudo que existe deixaria de existir. Esse microfone, se Deus desviasse sua vontade por um instante, simplesmente deixaria de existir. Esse púlpito, esse prédio, você, eu, toda a criação é sustentada, literalmente subsiste em Deus. Não que Deus seja o púlpito, não. Isso é uma outra religião. Mas literalmente o mundo é sustentado. Ele é a fonte de toda a existência. E quando ele fala, é claro que a natureza tem que obedecer. Ele sustenta a natureza. É claro que milagres podem acontecer. Ele é quem sustenta todas as leis da natureza. Se ele quiser mudar um pouquinho, curar uma enfermidade, mover uma montanha, transformar água em vinho, andar sobre as águas, ele pode. Por quê? Porque a natureza pertence a ele. Ele sustenta a natureza. Ele não é sujeito à natureza. Há pessoas que dizem, estou precisando de oração por uma coisa, mas eu acho meio difícil. Para Deus, nada é difícil, nada é impossível, nada fica além do seu controle, porque a própria existência de todas as coisas é sustentada pela palavra do seu poder. Ele não é apenas profeta e mestre. A resposta à pergunta dos discípulos, quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas. E como Deus Todo-Poderoso, Cristo também é o juiz de todas as coisas. Ele tem direito sobre todas as coisas. Quem tem o direito de julgar? Hoje no Brasil todo mundo está brigando sobre quem tem direito de julgar fulano ou beltrano. Ele tem fórum privilegiado. Em Deus não existe fórum privilegiado. Todos nós respondemos a um único juiz que é justo, absolutamente e perfeitamente justo. Então os demônios que sabem que merecem apanhar, como muita gente que sabe que merece, mas foge a si mesmo, e apela para várias instâncias diferentes, os demônios sabiam muito bem que mereciam. Então a pergunta que os demônios fizeram foi: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste atormentar-nos antes do tempo. Agora entenda, eles sabiam primeiro quem Jesus era, não só como Criador, mas também como juiz. Porque ao dizerem, será que veio nos julgar antes do tempo? Os demônios sabem que o seu tempo está chegando, que a sua condenação é certa, e que é o Filho de Deus que vai julgá-los. Eles não perguntaram, veio nos julgar? Não, disseram, veio nos julgar antes do tempo. Ou seja, já entendendo que o seu tempo está chegando. Um dia tudo será julgado. E é por isso que os demônios tremem. Os demônios tremem porque sabem que o dia vai chegar. Assim como quando você marca dentista e vem chegando a hora para ir para o dentista, vai fazer aquele canal, né? Ou vai fazer alguma coisa, e você treme. Ou quando a criança chega para tomar vacina, está naquela fila e só faltam 10 crianças, a criança começa a tremer, mamãe, eu não quero, porque... E tem pais que dizem assim, não vai doer nada, não diga isso para o seu filho, é mentira, e o filho vai aprender a não confiar em nada que você diz. Diga, vai doer, mas passa logo. Diga. Eu sempre falei para os meus filhos, vou ter que tomar vacina, vai doer, vai doer mesmo, prepare-se que vai doer, mas depois passa. Aí eles tomaram coragem e enfrentaram, porque sabiam que eu estava falando a verdade. O dia que eu disse que não ia doer, aí eles sabiam que podiam confiar, porque o dia que doeu, eu já tinha avisado. Então, crianças já vendo aquela fila chegando, vai doer, então vai lá. E
tem gente que tem medo de tirar sangue. Quem tem medo de fazer exame de sangue aqui? Pode confessar, pode confessar. Aquela agulha vai doer, aquela dorzinha e você... Aí entra e você... Doeu. Não, só passei o algodão, agora que vai doer mesmo. Então, de tanto medo que até o algodão dói, né? Os demônios sabem que o dia... Estão na fila, eles sabem que estão na fila. Sabem que o dia deles chega. Então a pergunta que eles fizeram foi... Não chegou nossa hora. A hora vem, mas não chegou. Veio nos atormentar. Nós sabemos que Cristo um dia voltará, como diz no credo apostólico, sofreu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, está à destra de Deus Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Um dia Jesus julgará todos, inclusive também os demônios. E então eles pedem uma concessão, pedem assim: deixa-nos então entrar naquela manada de porcos. Em outro lugar parece que tinha 2.000 porcos, é muito porco. Olha, é linguiça que não acaba mais. Entraram nos porcos, gente, é muito demônio para 2 gadarenos. Entraram nos porcos e os porcos fizeram algo interessante e que também liga as duas histórias. Por quê? O que acontece com os porcos? Os porcos sofreram o destino que os discípulos pensaram que iam sofrer. Os discípulos estavam lá no meio da tempestade dizendo: nós vamos nos afogar. O que acontece com os porcos? Os porcos saem disparada e voltam para o mar. E se afogam voltam para o quê? Na Bíblia, a fonte do mal. Fascinante. Quando a gente lê os detalhes, a gente começa a entender certas coisas sobre a palavra de Deus. Fantástico. Mas ele não somente rege todas as coisas, a criação, ele não somente julga, mas ele também salva os seus. A sua salvação, o seu livramento é algo com o qual nós podemos contar sempre. Nós estamos no barco com Cristo, não há dúvida quanto a isto. Mas mais ainda, Deus nos salva das obras de Satanás. Nós sabemos por Efésios 6 que nós lutamos, não só contra carne e sangue, que nossa luta é contra principados e potestades, sobre dominadores deste mundo tenebroso. Nós sabemos que nossa vida é cercada por perigos 1000, por desafios 1000, e que esses desafios não são apenas um chefe injusto, ou um vizinho que não nos deixa em paz, mas que a nossa luta é contra principados e potestades. Mas em 1 João 3 e 8, 1 João 3, versículo 8, nós temos uma palavra fantástica, importantíssima, que diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu vou ler de novo, 1 João 3, versículo 8, para isto se manifestou o Filho de Deus. Foi exatamente o que os demônios chamaram ele, Filho de Deus. Para isso ele se manifestou, para destruir as obras do diabo. Agora, nem todos recebem, nem todos reconhecem a sua salvação. Os habitantes daquele vilarejo pediram que ele fosse embora, pediram que ele se afastasse. Imagina pedir o autor da vida, aquele que liberta. Eles viram os 2 gadarenos e ficaram assombrados, mas eles estavam mais preocupados com os seus porcos do que com a salvação desses 2 homens. E em vez de dizer, bom, se ele fez isso pelos gadarenos, o que ele pode fazer por nós? Mas em vez disso, eles se apegaram mais à sua indústria, a seu lucro,
a seu meio de vida. E há pessoas que desprezam o que Cristo pode fazer, porque se apegam mais aos porcos, se apegam mais à imundícia, se apegam mais aos seus prazeres, não abrem mão, não querem segui-lo, então pedem para ir embora. Uma das coisas mais trágicas e paradoxais, quase que incompreensíveis, é o fato de que há muitas pessoas que rejeitam Cristo. Rejeitam Cristo. E rejeitam para sempre. Rejeitam eternamente. Não querem o que Cristo tem para oferecer. Não querem esta vida eterna. Querem a sua vida agora. Querem os seus prazeres momentâneos. Querem apenas o que podem lucrar hoje. E se Cristo pedir outra coisa, porque de fato, quem deposita sua fé apenas neste mundo é miserável. É digno de pena, a palavra de Deus já diz. Mas aqueles que estão dispostos a abrir mão da sua vida e seguir a Cristo, Cristo certamente guardará nesta vida e nos salvará para toda a eternidade. Ele é poderoso para fazê-lo, não há dúvida. Não há dúvida que Cristo é poderoso o suficiente para nos salvar dos perigos que nós enfrentamos. E eu sei que há pessoas aqui esta manhã que estão passando por uma tempestade. E Cristo parece estar dormindo. Você busca respostas, explicações. E a tempestade ainda não acabou. A tempestade pode até ser de uma fonte maligna, de alguém inspirado por Satanás. Mas Cristo veio para este fim, destruir as obras do diabo. Vamos hoje clamar. Vamos hoje pedir socorro a Cristo, porque Ele está no barco conosco. Ele está conosco de fato. E Cristo livra, Ele livra de fato. Há alguém precisando dessa oração hoje? Alguém está passando por uma tempestade hoje? Quem está passando por uma tempestade? Deixe eu orar por você. Coloque a mão sobre o seu coração. Amado Deus e Pai, nós sabemos que não somos dignos do que seja. Nós nascemos nas trevas e no pecado, nascemos inimigos de Deus, nascemos longe de Ti. Todos já pecaram, todos caíram, todos ficam aquém da glória de Deus. Mas um dia ouvimos a Tua voz, e como ovelhas, reconhecemos esta voz como do nosso pastor, o pastor da nossa alma. Vem socorrer-nos, Senhor. Vem acalmar a tempestade que nós estamos enfrentando. Há pessoas aqui que já passaram por outras tempestades, mas esta agora parece ser fatal. Uma tempestade que nos põe em perigo de vida. E vem não somente com angústia, mas com medo. Nos causa medo. Senhor, nós te entregamos todo o nosso medo. Te entregamos as nossas preocupações. Te entregamos e pedimos, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade em nossa vida, como ela é feita no céu. Livra-nos, Senhor, do maligno. Livra-nos, Senhor, das armadilhas do diabo. Livra-nos, Senhor, desses ataques que vêm de todos os lados. Livra-nos, Senhor, da intenção maligna que o diabo tem para conosco. Deus e Pai, nós sabemos que em Cristo Jesus há consolo e há proteção. Aquele que levanta a sua voz agora, Senhor, ouve, Senhor, as nossas orações. Ouve, Senhor, a nossa súplica. Tu que conheces a nossa dor, Tu que ouves as nossas lágrimas à meia-noite, Tu que sabes o quanto dói o coração, Tu que conheces, Senhor, a cada um de nós no mais íntimo do nosso ser. Nós sabemos, Senhor,
que Tu não nos deixará na mão. Jamais, jamais desapontará quem confia em Ti de todo o coração. Pai amado, vem nos socorrer neste momento, em o nome de Jesus. E que todos digam amém e amém. Que Deus os abençoe, que Deus renove a sua força, a sua juventude como a águia, para poder voar por cima da tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Bispo Rubem.